Marcelo, assim, vamos começar falando de TUP primeiramente, que a TUP, para quem não sabe, é a primeira torcida organizada do Palmeiras, né, que foi fundada em 1970, ou seja, ela já tem aí, 29/11/1970, ou né? seja, aí já vão 52, 53 anos quase, né? Faremos 53 anos esse ano. Queria que você contasse um pouco da história da TUP, como ela começou, por que ela começou, como que surgiu a TUP e por que ela tá aí até hoje, né? Por que ela resistiu ao tempo e cada vez mais cresce aí Olha, no Palmeiras. é uma boa pergunta. É assim, a TUP ela foi fundada em 29/11/1970, né, por um grupo de italianos e de estudantes também do Colégio Dante Alighieri, né, e por moradores da Pompeia, que era muito próximo à Sociedade Esportiva Palmeiras, né. Muitos dizem que a TUP foi fundada em 1968, outros 69, mas a história ela persistiu, né? E é como dizem do primeiro campeão mundial, né? Nós sabemos que nós somos campeão mundial, mas algumas pessoas não sabem porque são analfabetos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Então eu vejo uma história parecida, né? A TUP ela foi fundada como é a torcida uniformizada do Palmeiras, que é uma torcida para o Palmeiras, uma torcida de incentivo, né? Que na década de 70 tinha algumas outras torcidas de outros times muito fortes, e por isso esse grupo de torcedores, né? Inclusive o Mário Travalini, né? Puta, mano, como é o nome dele? Foi conselheiro, foi até, puta, mano, o Mórbio, Antônio Carlos Mórbio, né? O Antônio o Bacique, o Fratique, o Bacique, Dona Ed, Uhum. e aí vem, né, mano? Conforme o tempo que o futebol era a alegria do povo e uma distração, para você poder ir se divertir, né? E por a TUP ter uma grande parte da colônia italiana, né? Então ficou muito enraizado dentro da torcida nesse aspecto, né? Por isso que até hoje nós lutamos aí para que seja permanecida essa história tão grandiosa de Palestra Itália-Palmeiras, né? A maioria fala que nunca recebeu nada, mas está na história, não sou eu que estou falando, né? O passado ele foi assim, né? Quando você Ele fala foi que a assim. maioria diz que não recebia nada, você quer dizer que essa maioria recebia sim? Todo mundo, na época, as torcidas inteiras do Palmeiras recebia, né? Na década de 70, né, cara? Recebia os Todas ingressos ou as. recebia dinheiro propriamente? Não, ingresso. Então, a TUP recebia ingresso. Aham. Você pagava uma mensalidade para a TUP e a TUP pagava e as torcidas pagavam os ingressos para o Palmeiras. É diferente. Aham. É diferente, tá ligado? É tipo, o ingresso se fosse inteira, a torcida pagaria de meia, correto? Sim. Só que nós efetuávamos o pagamento para o Palmeiras. Nós, todas as torcidas, entende? Estou te falando que o passado, todas as torcidas de futebol eram ajudadas sim pelos clubes de futebol. E quando que isso mudou dentro do Palmeiras? Não, isso começou a mudar depois da década de 80, né? Que as torcidas começaram a ficar um pouquinho mais violenta e um pouquinho mais crítica também e um pouquinho mais inteligente começava a cobrar dos dirigentes, né? Porque hoje os dirigentes você diz não para ele muda o aspecto, sabe? Uhum. Você falou não pro cara, você vê o caso da Leila, você vê o caso do Tirone, você vê o caso do Paulo Nobre. Eles são egocêntricos, né? Então, se a torcida bate de frente, eles acham castigando que é tiro o ingresso, mas o torcedor ele vai atrás, né? Então, nessa década de 80 que começou a gente ficar na fila, tendo vários problemas de contratação, vários problemas inclusive de atuais dirigentes que até hoje se encontram na Sociedade Esportiva Palmeiras, de má gestão, né? Marcelo, pelo que eu vejo, a Tupi e a Mancha, elas têm brigas parecidas, assim, né? Pelo Palmeiras, por melhorias, os mesmos questionamentos em relação à administração da Leila. E tem mesmo essa união entre a Tupi e a Mancha. Eu falo porque são as duas principais torcidas organizadas do Palmeiras. Um tempo eu acho que tinha alguma certa rivalidade. Vocês são unidos em algumas coisas e outras não? Como que é essa relação da Tupi com outras organizadas do Palmeiras? Bom, a relação da TUP, nós respeitamos todos os co-irmãos, cada um tem a sua torcida e cada um tem o seu pensamento. Mas quando se diz a Sociedade Esportiva Palmeiras, a gente sempre acaba concordando, né, meu? A gente sempre nós acabamos concordando que quando é um negócio de crítica do bem.
E nem nesse caso aí que a gente vem batendo desde a época do Olivério Júnior, desde um monte de coisas que vem acontecendo. Para nós da TUP é muito mais difícil, porque nós não temos conselheiros lá dentro, graças a Deus, né? Porque mesmo nesse momento, tudo que você passa para um conselheiro, ele não vai adiante, porque a Leila fala para ele assim: eu investi tanto dinheiro, o que você já fez pelo Palmeiras, né? Mas geralmente a gente acaba indo no mesmo caminho, né? Por entendimento aí de fanatismo à Sociedade Esportiva Palmeiras.